Provavelmente você já viu esse livro aqui em algum momento na sua vida, na sua timeline, na Amazon, em qualquer outra plataforma, porque honestamente esse é um dos livros mais famosos que aparentemente existem, principalmente lá fora, na gringa. Apesar desse livro aqui ser extremamente famoso lá fora, lá nos Estados Unidos principalmente, aqui no Brasil ele não tem tanta atração, mas mesmo assim eu acredito que você deveria ler esse livro. E eu estou falando isso porque o Almanaque de Naval Ravikant é literalmente um livro cheio de insights, conhecimentos e riqueza no sentido geral. Ou seja, você consegue, lendo esse livro aqui, tirar ótimas ideias para sua vida pessoal, para sua vida intelectual, para sua vida financeira e até mesmo para sua vida espiritual. Obviamente, cada pessoa tem uma experiência diferente sobre isso. Como eu falei, para muitas pessoas, isso daqui ensina uma série de insights diferentes com relação a todas essas coisas, e enfim. Já para mim, esse livro aqui foi mais uma mudança de mentalidade que honestamente eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo aqui e dizer se vale a pena para você ler esse livro aqui ou não. E como você mesmo pode ver, eu fiz várias anotações nesse livro aqui, porque do meu ponto de vista é uma forma mais eficiente de você ler o livro em si, é quase como se fosse uma conversa. E esse livro aqui ele tem uma particularidade com relação à maneira como ele foi escrita, porque quem escreveu ele não foi o Naval Ravikant. Talvez você não conheça o Naval Ravikant, mas ele é basicamente um filósofo da era atual, além de ser um investidor que fez bastante sucesso investindo em grandes empresas como Facebook e, sei lá, várias outras. E ele compartilha uma série de insights e conhecimentos no Twitter ou em outras plataformas. E a proposta desse livro aqui, que foi escrito pelo Eric Jack, não sei pronunciar esse nome, foi escrito por uma pessoa qualquer aí, que é basicamente um jornalista, foi compilar todos os conhecimentos que o Naval já compartilhou nas redes sociais dele ou participou de algum tipo de podcast em um livro onde basicamente ele divide por uma série de sessões e utiliza as próprias palavras do Naval para poder explicar alguma coisa. Ou seja, é um livro um pouco diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas. E honestamente eu acho que sim, nós podemos chamar esse livro aqui como um livro de autoajuda. E a diferença desse livro de autoajuda aqui e da maioria dos outros livros de autoajuda é que esse daqui, no caso o Naval, não está necessariamente tentando te vender um curso ou qualquer coisa do tipo, e muito menos tentando criar algum tipo de culto, o que também é bem interessante, porque tem muito livro de autoajuda que justamente tenta fazer esse tipo de coisa. Na verdade, ele tenta literalmente apresentar algumas ideias ousadas, como o budismo racional, ser pago pelo seu discernimento ao invés de ser pago pela sua hora, por que você sempre deveria focar no longo prazo, como ver a realidade como ela é, abandonando a sua identidade, e como se beneficiar dos 4 tipos de alavancagem do nosso século. Enfim, existem vários conhecimentos diferentes aqui, mas eu tô citando tudo isso aqui no início ainda do vídeo justamente para dizer que, para mim, tem dois tipos de pessoas que vão se beneficiar com a leitura desse livro aqui. Primeiro, são aquelas pessoas que estão no início da sua vida, no início da sua carreira, ou seja, jovens entre os seus 17 e, sei lá, 20, 22 anos. E pessoas que, apesar de já ter passado dessa fase inicial ali do mercado de trabalho, da vida, ainda estão dispostas a perseguir suas obsessões e suas grandes ambições. Ou seja, se você se encaixa nessa categoria, honestamente você pode fechar esse vídeo agora e comprar esse livro que eu sei que você vai gostar, e eu sei que esse livro aqui pode muito mudar a sua vida. Mas se você ainda tem algum tipo de dúvida se realmente vale a pena ler esse livro aqui, eu vou explicar um pouco e falar sobre algumas citações que tem ao longo do livro que pode ser útil para você. Citações que eu marquei aqui bonitinho e, sinceramente, fazem bastante sentido ou tem algum tipo de impacto que pode mudar a minha vida ou pode mudar a vida de outra pessoa. E eu vou ler aqui no meu computador enquanto aparece aí na sua tela, então valorize o seu tempo, é tudo o que você tem. É mais importante que o dinheiro, é mais importante que seus amigos, é mais importante do que qualquer outra coisa. Seu tempo é tudo o que você tem, não desperdice. Parece besteira, mas a maioria das pessoas não tem uma noção tão ousada de tempo, do valor do seu tempo, quanto essa citação aqui traz. Para a maioria das pessoas, desperdiçar tempo é uma coisa natural, é uma coisa normal, é uma coisa óbvia. No máximo, muita gente gosta de falar aquela famosa citação do tempo é dinheiro, valorize o seu tempo, mas isso só são palavras vazias. Elas não estão querendo significar isso de verdade. O ponto dessa citação aqui, dizendo que você precisa valorizar o seu tempo, afinal é tudo que você tem, também leva a dizer que tempo não é dinheiro. Tempo é mais valioso do que dinheiro. Ou seja, você precisa estar disposto a não poupar dinheiro para poder poupar tempo.
Afinal de contas, tempo é tudo que você tem. Mas pouquíssimas pessoas realmente conseguem entender o quão complexo é isso e o quão ousada é essa citação, é essa afirmação. E, honestamente, se você quer explorar mais, eu tenho um texto só sobre isso também, mas, honestamente, leia o livro. Entenda melhor sobre o tempo, entenda por que o Naval diz que tempo é tudo que você tem e é literalmente a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. Obviamente, essa não é a única citação, então eu já vou aqui para a próxima citação que também pode trazer um pouquinho desse gostinho do livro, sabe? A responsabilidade clara é importante. Sem isso, você não recebe incentivos. Sem assumir a responsabilidade, não é possível desenvolver credibilidade. Mas você corre riscos. Existe o risco de falhar, o risco de ser humilhado, o risco de acabar com o seu nome. A maioria das pessoas que eu conheço e que eu observo gostam de fugir de responsabilidade. Sim, responsabilidade é algo assustador, principalmente para pessoas que estão aqui na minha idade, entre os seus 18, 17 anos até os seus 24, 25 anos. Responsabilidade parece ser algo muito assustador para esse tipo de pessoa. Porém, se você verdadeiramente quer alcançar grandes resultados, se você realmente quer se destacar, se você realmente quer fazer a diferença, seja no seu trabalho, seja na sua vida, seja no mundo, você precisa assumir responsabilidades. E como o Naval falou bem aqui nessa citação simples, existe o risco de você falhar ao assumir grandes responsabilidades. Você falhar e ser humilhado por conta disso. É uma aposta do seu nome, é uma aposta da sua palavra. E eu sei que hoje em dia muitas pessoas não valorizam a sua palavra como acontecia no antigamente. Mas mesmo assim, é uma das coisas mais valiosas que existem hoje. E quando você começa a assumir responsabilidades, você também coloca isso em risco. E pode parecer não muito vantajoso e pode parecer que eu estou sendo um pouco assustador demais ao falar de você assumir responsabilidades, mas eu acho que você sempre precisa pesar esses dois lados. O lado de você assumir o máximo de responsabilidades que você puder e também lembrar que tem o risco de você não conseguir cumprir isso e então jogar o seu nome no ostracismo. De toda forma, se você quer um crescimento profissional, se você quer fazer mais dinheiro, o Naval, nesse livro aqui, explica que assumir responsabilidades é uma das coisas mais fundamentais que existem. E por fim, a minha citação, não a minha citação, mas uma das minhas missões, algo que virou uma espécie de missão e objetivo meu depois de ler isso daqui, é essa outra citação minha aqui. Como trabalhador, você quer ter a maior alavancagem possível de modo a alcançar um grande impacto sem despender tanto tempo ou esforço físico. Em outras palavras, como uma pessoa que trabalha, como uma pessoa que quer fazer dinheiro, primeiro, você não quer ser pago pelas suas horas, mas sim pelos resultados, pelas coisas que você traz para sua empresa. Em outras palavras, se você está trabalhando para uma empresa e você consegue produzir um alto nível de resultados, trabalhando, sei lá, 4 horas em uma semana, você quer ser pago por isso. E não ser pago para ficar durante 8 horas todo santo dia naquela empresa ali, gastando seu tempo precioso em uma coisa que você poderia fazer em 4 horas. Em outras palavras, a antiga ideia vindo ali, principalmente ali do século passado, de você ser pago apenas pelas 8 horas que você está trabalhando, é uma ideia ultrapassada. Principalmente se o seu trabalho, e a maioria dos trabalhos dos humanos estão se voltando para esse lado, for intelectual, for envolvendo algo relacionado ao seu intelecto, ao seu pensar, ao seu discernimento. E você quer começar a ser pago pelo seu discernimento justamente porque isso vai poupar horas para você. De toda forma, o Naval explica isso daqui muito melhor no livro. Eu honestamente não sei se esse vídeo ficou bom, mas eu recomendo muito a leitura desse livro. É um dos meus livros, quase que um dos meus livros favoritos. Não vejo a hora de reler todo esse livro. Eu tenho uma série de citações diferentes. Vou deixar ali na descrição desse vídeo aí para você comprar na Amazon se você quiser, um link patrocinado, mas bem, basicamente é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário me dizendo a sua opinião sobre esse estilo de vídeo. Eu tentei fazer um estilo um pouquinho diferente do que eu tô acostumado em relação a recomendações de livros, justamente para testar. E bem, é isso. Compre esse livro, eu garanto que você não vai se arrepender.